Fala, senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Vindo aqui fazer mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu me chamo Matheus Brugin. Faço esse canal visando mais o desenvolvimento pessoal e profissional dos meus seguidores, além também de agregar sempre um pouco de cultura aqui, porque cultura nunca é demais, ainda mais em tempos modernos. Então, venho aqui fazer esse vídeo. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouco diferente, vai ser, acredito, um pouquinho mais curto, mas com a mensagem igualmente relevante para o seu dia a dia. Pode ser um pouco mais aplicável, ainda mais para as pessoas que buscam sempre querer, sempre agradar os outros e colocar os outros sempre na sua frente. Então, antes de começar tudo isso, cara, faça um pedido aqui, encarecidamente, se inscreve nesse canal, por favor, clica no botão aqui embaixo, porque vai me ajudar demais nesse projeto. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, é sempre bom você estar ajudando as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo e ajudar na divulgação, porque isso é um excelente feedback. Também seguir nas outras redes sociais, no TikTok, @brugin com 2 N's, eu falo sobre temas mais diversos, faço vídeo de humor. No Instagram também, @MatheusBrugin, tem uns videozinhos de humor, tem alguma coisa um pouquinho mais cabeça de vez em quando, mas é porque é o que funciona para cada rede e a gente se adapta. Uma coisa que eu tenho para falar aqui, antes de começar com o conteúdo de verdade, é que esse vídeo ele não é feito e o conteúdo que vai ser passado aqui não é tão aplicável para 3 tipos de pessoas. E quais seriam essas pessoas? Pessoas casadas. Por quê? Porque pessoas casadas, quando você casa, por exemplo, com a sua mulher, você e ela dividem a mesma carne, vocês são frutos da mesma carne a partir do momento do matrimônio. Então, os conhecimentos desse vídeo não ficariam melhores aplicados e acaba que não seria tão bom utilizar esses princípios nessa situação. Também se você tem filhos ou se a sua família depende de você. Você é a pessoa que sustenta e a pessoa que provê tudo ali da sua família. Então, você tem pais mais idosos, você tem, por exemplo, avós que você tem que cuidar. É um exemplo que acaba não servindo tanto. Mas, bora começar. Se você quiser assistir, se enquadra nessas categorias e quiser assistir para falar para um amigo ou realmente ver o que eu tenho a dizer, fique à vontade, mas lembre-se disso. Primeira coisa que eu quero falar aqui, eu quero falar sobre o egoísmo do bem. O que é o egoísmo do bem? É um pouco estranho, um pouco contraditório. É tipo o mal do bem, porque egoísmo é uma coisa ruim. Você, só pensar em si mesmo e não pensar em ajudar outra pessoa e não pensar em fazer outras coisas por outras pessoas, ceder, é ruim, mas tem uma parte que a gente pode usar muito bem. Por quê? O que eu quero falar aqui é, primeiro você põe a máscara em você e depois você ajuda a pessoa necessitada. É isso que a gente que aprende numa viagem de avião, por exemplo. Primeiro você se ajuda para depois você poder ajudar os outros. E qual é o sentido disso? O sentido é que se você não está bem, não tem sentido você quiser ajudar os outros. Então, se você não estiver minimamente alinhado e evoluindo num sentido assim, não tem por que você ficar querendo ajudar as outras pessoas. Primeiro você se ajeita e depois você tenta ajudar as outras pessoas. E eu acho que isso é muito aplicável para a nossa geração atual, que é uma geração, vamos dizer, ambiciosa, uma geração que busca coisas grandes, que é muito legal. Eu gosto muito disso. Em algumas pessoas da minha geração, nem todas, porém, elas às vezes têm um grande problema que elas não olham para elas, para dentro delas. Elas querem mudar o mundo, querem revolucionar o sistema, mudar como as coisas funcionam, mudar a estrutura da sociedade, mas elas não arrumam nem a própria cama, elas não dão nenhum jeito na própria vida. Então, fica um pouco ali, cara, desconecto, contraditório. Então, mas esse vídeo aqui, falando sobre o egoísmo do bem e você se priorizar, a ideia não é você se transformar num cuzão, num idiota e num cara babaca. Não é essa a ideia. A ideia é simplesmente você se colocar em primeiro na sua vida, você se priorizar. E o porquê disso? Porque às vezes, a gente faz muitas coisas para as outras pessoas. Então, você vive a sua vida pautado no que as outras pessoas vão achar de você e também você faz muitas coisas só por outras pessoas e que aquilo ali só tá te trazendo onda. Você tem relacionamentos tóxicos que não fazem bem para você e que estão te levando pro buraco. E o porquê disso? Porque você gosta ali, você é carente, você gosta ali de manter essa relação. É um caso que pode acontecer. Então, qual que é o problema nisso tudo? O problema é que você não se prioriza, não se valoriza. E para você atingir um certo grau de prestígio e um certo grau de valor social mesmo e também de sucesso, você tem que ser um pouco egoísta. E o que isso significa? Priorizar. Você tem que se priorizar e colocar prioridade na sua vida e não prioridades, porque prioridade é só uma. Então você tem que focar em uma coisa. Você não vai deixar as outras coisas de lado, não vai simplesmente
Ah, eu tô aqui focado no trabalho, tô nem aí pra minha família. Não, isso não é inteligente de você fazer isso. Porém, você tem que ter uma certa prioridade. Tem que ter um balanço. Um balanço ali. Na verdade, eu acredito em bons acordos. Se você tem um bom acordo com a sua família, falando, cara, eu tenho que abrir mão de certos momentos, eu tenho que abrir mão de certo tempo por um determinado momento para a gente poder alcançar X, Y, Z. Se a sua família comprar essa ideia, mano, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, bons acordos e prioridade. É isso que eu acredito. Por que esse egoísmo ele chega a ser um pouco necessário? Porque eu vejo que as pessoas, esse tipo de pessoa, ela sempre cede para tudo e cede para todo mundo. Eu não tô falando aqui que você vai ser um babaca, nunca vai ceder para as pessoas e vai ser um cara ignorante, não. Não tô falando isso. Só que a ideia é, você vai ceder quando você acreditar for a melhor opção tanto para você quanto para outra pessoa. Pode não ser igual a relação? Pode, mano. Você pode perder mais do que ganhar cedendo, ou o vice-versa, o contrário. Mas você vai estar fazendo isso porque você quer, e não porque você é obrigado a fazer, e senão você vai perder o amigo, vai perder a relação com a pessoa. Não. Você vai ceder porque você está querendo ceder. Entendeu? Então, esse é a grande moral. A ideia de se priorizar, ela bate um pouco com a ideia antropocêntrica que tinha há muito tempo atrás, que é uma ideia do homem no centro do mundo, mas no que eu quero te falar agora é o homem no centro, é você no centro do seu mundo. E não no centro de todo o mundo, mas o mundo que você vive. O único mundo que você vive é o que você enxerga. Então, você vai se colocar no centro do seu mundo. E você vai se desenvolver por completo. Então, cara, se você acredita em algum Deus, se você acredita nisso, você vai dar mais foco na sua religião, se espiritualizar mais, você vai fazer atividade física, você vai cultivar bons relacionamentos, vai melhorar a sua comunicação, vai estudar, vai trabalhar, vai viver a vida real, sair um pouco de rede social e viver mais a sua vida, porque, cara, é muito melhor do que você ficar nesse mundinho virtual. Às vezes o mundinho virtual parece ser legal e atrativo e entretém muito, é verdade, porém é muito melhor você cultivar experiências reais e viver realmente coisas reais, em vez de você ficar ali no mundinho do celular. Então você fazer uma atividade física, ver o rosto de pessoas, correr, sentir chuva, sentir calor, é muito melhor do que qualquer outra sensaçãozinha que você vai ter no celular. Às vezes não a curto prazo, mas a longo prazo eu garanto. Vou trazer aqui dois modelos, dois exemplos muito interessantes de, cara, exemplos de sociedade meio individualista que deram muito certo. E o primeiro exemplo seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é o berço ali do individualismo, do capitalismo mais individual e criou os grandes self-mades. Pô, os Estados Unidos têm as sete magníficas, que se eu não me engano é Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, que é Google, Nvidia, Tesla e falta uma, Netflix. Essas são as sete magníficas, que seriam as maiores empresas dos Estados Unidos, as empresas que basicamente puxam o S&P todo para frente, porque normalmente quando o S&P está em queda, só que ele ainda se mantém, normalmente quando você entra no geral, é porque essas empresas estão puxando ele para cima, e normalmente é assim que acontece. E os grandes criadores dessas sete empresas, eles são majoritariamente todos self-mades. Então o cara, para quem não sabe, self-made é basicamente o sonho americano. Então seria, cara, o cara começa a trabalhar, ele se forma profissionalmente, começa a trabalhar em algum lugar, depois ele junta caixa, arrisca no negócio dele, vai crescendo, recebe investimento, sei lá. Seria essa ideia do self-made, o cara que cresce e o cara que constrói uma grande empresa e grandes resultados meio que sozinho, saindo do zero e levantando do nada. Então, basicamente essa seria a ideia de self-made. E, mano, dos criadores dessas sete magníficas, eu acho que é só o Elon Musk que não é literalmente self-made. E o Elon Musk é um pouco discutível, porque o pai dele tinha um negócio lá na África do Sul, um negócio de mineração lá. Só que o Elon Musk criou o PayPal, vendeu o PayPal, depois botou todo o dinheiro que ele tinha na SpaceX, ficou morando de favor, caralho, depois ele fundou a Tesla e etc, etc, etc. Então, é discutível ele ser self-made ou não. O pai dele tinha muito dinheiro, mas basicamente o que ele construiu não dependeu tanto do pai.
Mas, voltando aqui para o nosso segundo exemplo de sociedades mais individualistas, é Atenas, na Grécia Antiga. Atenas eu gosto muito desse exemplo, é uma das cidades que eu tenho mais admiração assim na história, porque tem uma valorização do pensamento crítico, da lógica e do raciocínio, além de incentivar muito a inovação intelectual e também o individualismo da forma de pensar de cada um e etc. Isso é muito massa, porque você via que Atenas era uma sociedade muito superior à Esparta, mesmo Esparta ganhando a guerra e tudo mais. Cara, a gente sabe que quem estuda história e vê essas coisas, mano, Atenas é muito mais doido e é uma cidade, tipo, muito mais admirável do que Esparta. Esparta era muito mais uma coisa, tipo, não vou dizer medieval, mas muito abaixo de Atenas. Atenas também tinha os Jogos Olímpicos, que, pô, nesse momento, principalmente, esse momento mais antigo, os Jogos Olímpicos eram ainda mais individuais. Era uma coisa bem mais do indivíduo mesmo, um contra um, sabe? Não um contra vários, mas tipo, o cara ganhava, sabe? Indivíduo. E cara, o ser humano, ele é baseado e pautado em competição. O ser humano cresce muito em competição, e eu sempre dou muito o exemplo do diamante, que o carbono, que para quem não sabe, diamante é formado à base de carbono, o carbono, para ele virar diamante, ele precisa de alta pressão e um tempo relativamente grande. E também, se eu não me engano, altas temperaturas, mas não tenho tanta certeza disso. Cara, mas pro diamante virar esse negócio majestoso que ele foi um carbono que passou por muita pressão durante muito tempo. E por que seria diferente com você? Tá ligado? Para você seria basicamente a mesma lógica. O ser humano, ele precisa estar numa situação de pressão ou pelo menos numa situação desconfortável para ele realmente se sentir vontade de vencer. Porque se ele tiver ali no conforto e tudo mais, ele não vai sentir realmente gana e, cara, essa força de vontade para vencer. E é muito importante isso numa sociedade individual, ainda mais, voltando aqui para outra coisa de Atenas. Tem outra coisa de Atenas que é legal comentar, é que é o berço da democracia. É o berço da maneira ocidental de se pensar, de o povo meio que tomando as rédeas da sociedade. É isso. Atenas é isso, eu sou muito fã de Atenas. E se você gosta sobre essas coisas e é um pouco gosta disso, estuda um pouco de Atenas porque vai ser muito legal. E para contrapor essa ideia, eu vou dar uma recomendação de leitura que é O Fim do Homem Soviético, que ele conta vários relatos de pessoas que viveram na União Soviética e, cara, o negócio aqui foi mal, eu não vou cortar isso aí não. Mas O Fim do Homem Soviético é um livro que ele conta um pouco mais sobre como as pessoas viviam na União Soviética e sobre alguns relatos um pouco fortes. Então, tipo, tem até um caso de uma mãe que ela tinha uma filha, né? Era mãe solteira com uma filha. E ela tinha uma amiga, assim, sabe? Só que depois essa mãe foi presa. Ela passou, tipo, 27 anos na cadeia. Sei lá quanto tempo ela passou na cadeia, não me lembro ao certo agora. Mas ela passou, tipo, muito tempo presa. E depois o Gorbachev, ele meio que soltou as pessoas. Meio que o Gorbachev era um pouco mais liberal nesse sentido. Aí ele soltou. E depois ele foi mostrar os registros os registros meio que vedados, sabe, da União Soviética, mostrando ali o porquê que as pessoas tinham sido presas e o porquê que tinha acontecido isso. E ele perguntou para a mulher, você quer abrir os documentos? Ela falou, eu quero. E quem tinha denunciado ela foi a amiga dela. Aí a amiga dela ficou com a filha, por quê? Porque no lugar lá que eles moravam e o lugar que eles dividiam, ela tinha um quarto maior, porque ela tinha uma criança. Então, se ela denunciasse a amiga, ela poderia ficar com a criança e com o quarto maior. Ou o quarto maior. E depois, quando ela chegou em casa, ela meio que... ela depois de descobrir isso, ela foi de arrasta, ficou muito triste. E mostra um pouco mais o como a gente é individual, sabe? Então, acaba que você fica contando com a virtude das outras pessoas para viver uma sociedade muito compartilhada, não sei se é muito bom, não sei se é uma boa ideia. E o Fim do Homem Soviético, ele exemplifica muito bem, sabe isso. Então, fico por aqui. Esse foi um vídeo um pouco mais curto, realmente só passando a ideia de você ser um pouco egoísta no seu dia a dia, pensar um pouco mais em você, se priorizar,
ceder quando você acreditar que for preciso. Não tô falando para você nunca ceder nem nada, tô falando para você ceder com virtude e entender que aquela é a melhor opção para se fazer e você concordou em ceder. Você não está sendo obrigado, ninguém está agindo por você, você está agindo por conta própria, tomando as rédeas da sua própria vida. Essa é a ideia do vídeo. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Então, espero que você tome as rédeas da sua vida, viva da maneira que você acredita ser a melhor para você. E com isso, eu fico por aqui. Obrigado pelo acesso e obrigado pelo seu tempo por mais um vídeo, viu? Valeu!